Sejam bem-vindos aí. Então, de novo. Então tá, pessoal, sejam bem-vindos ao Macro Webinar. Dessa vez a gente vai falar sobre cultura de confiança nas empresas. E antes de trazer a nossa convidada, falar que a Macro Office é um centro de negócios que está há 18 anos, e agora completa 18 anos no mês de agosto, no mercado, antes mesmo da palavra coworking chegar. Então são salas de treinamento, são escritórios, são cadeiras de coworking, salas de transmissão, salas de gravação. Acabamos de fechar uma grande parceria com a Galícia Educação, aí, gravando mais de 60 horas de aulas EAD. Né? Começamos o projeto semana que vem, aí eu sumo, né? Quem opera as câmeras sou eu. E dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos aqui no nosso Macro Webinar e também na Macro Office, o dia que vocês quiserem vir aqui, puderem e se sentirem seguros, e hoje a gente vai falar muito disso, de segurança, fiquem muito à vontade. No final do webinar, como sempre, eu tenho um presentinho para vocês. Trazendo aí de Netuno, da Via Láctea, trazendo a nossa convidada principal, Andréa Bonato, psicóloga das galáxias, aí, professora de MBAs, atende aí, tem foco no comportamento humano, na mente humana, no carisma, na simpatia, na empatia, uma grande amiga, é um prazer te receber, e é tudo contigo aí. O último webinar eu falei desse jeito, pessoal, que formalidade e tal, mas eu acho bonito, é bonito, cara, é legal, é bacana. Seja muito bem-vindo, André, às nossas telinhas. Obrigada. Quem disse isso estava com inveja. Estava com inveja, porque acho que a gente se apresenta com esse nível de afeto, né, de intimidade, e isso traz uma cara super bacana, né, um selo super bacana para os nossos encontros aqui, que primam por qualidade, muita discussão e tal, reflexão, alguns incômodos, inclusive, não é? Porque faz parte a gente sair incomodada com algumas coisas. Se as pessoas saírem desse incômodo, não estou nem um pouco incomodada, eu vou achar que eu fiz alguma coisa errada, quanto mais incomodada, mais sinal de que a gente está mexendo em alguns pontos de reflexão, isso é bacana. Agradeço esse convite novamente para a gente estar juntos aí, o Rafa, o Breda, que são parceiros fantásticos, e espero que a gente possa aproveitar pra caramba, porque é um momento de bastante troca, né, gente? Então, assim, eu não vim aqui só para ficar colocando a minha voz, né, de dubladora de filme da Sessão da Tarde para vocês, mas também para que a gente possa aí discutir alguns pontos interessantes sobre confiança e segurança psicológica, tá? Poder desmistificar algumas coisas e tal, e aprender outras também, tá bom? Bom, eu montei uma apresentação aqui para nós, né? E vou intercalando, então, entre a apresentação, volto para a tela para a gente ir conversando. Então, vocês vão, se quiserem interromper a qualquer momento ali, né? Para me perguntar alguma coisa ou para fazer algum comentário super pertinente, porque na hora, às vezes, a gente tem um puta insight, para falar palavrão na gravação ali, eu tenho que fazer pi, não para falar? Tá, então tá, show. Eu já gastei o primeiro. Se vocês quiserem, né, fazer algum comentário e tal, como eu fico com a tela aqui e não visualizo vocês, não se preocupem, podem me atropelar. Vocês têm essa autorização, tá? Porque às vezes pinta uma reflexão bem bacana, justamente quando eu estou falando alguma coisa bem legal para contribuição. Então, não se sintam aí, assim, tímidos ou tímidas, né? E toquem adiante. As gurias já estão com o microfone, né? Que é o chimarrão. O Fabrício agora vai alimentar o seu corpo, além do seu espírito, com o webinar. Então, tá, eu tô num chazinho, já peço desculpas por antemão, assim, porque eu tô a todas essas saindo numa sinusite com essa voz linda. Então, vamos lá. Vamos começar, então, o baile, né? Porque o bailão hoje é curto, mas, enfim, né? Temos aí um tempinho. Deixa eu só abrir aqui a apresentação para nós. Ai, deixa eu segurar aqui o ar. Vamos lá. Vamos falar de confiança, tá? Vamos conversar, então, começar essa nossa quinta-feira aqui em Porto Alegre, de tempo frio e um pouquinho de chuvisco, né? Sobre confiança.
Então, para esse início, né, assim, só para vocês, então, saberem um pouquinho, né, quem é a Andrea na fila do pão. Vocês têm meus contatos aí, né, gente, do LinkedIn, do Instagram, o telefone e tal. Fiquem à vontade para bisbilhotar nas minhas redes. Tem bastante conteúdo sobre liderança, cultura corporativa, né, nas minhas redes. Tá bem bacana, tá? Então, faço um merchan aqui. Eu sou uma pessoa, assim, como vocês devem ter percebido, irritantemente bem-humorada. Eu adoro filme de animação, que na minha época era desenho animado, né? Um pouquinho sobre a Andrea, né? Curto criança, não tenho filho, sou casada aí há 18 anos, adoro viajar, cozinhar, então nem se fala esse fogão aqui de casa, né? Então, um fogão a lenha que nesse inverno tô trabalhando pra caramba. Curto muito as minhas amizades, cultivo, acho que essa relação, né? Acredito que essa relação é uma das relações de confiança que se estabelece aí com amor incondicionalmente também, a gente deve cultivar. E descobri em 2015 o trekking, então eu faço caminhadas aí de média e longa distância, né? E é realmente uma cachaça. Deixa eu só ver aqui, vocês colocaram, alguém colocou alguma coisa no chat? Ah, tá, o Fabrício está colocando. Tá ok para vocês o som, gente, beleza? Para mim tá ótimo. Tá. Andréia, só um adendo aqui, o Felipe nos avisou que o som tá baixo. Talvez se ele conseguir aumentar a recepção do som no equipamento dele, talvez melhore, né? Porque para os demais, o teu áudio está perfeito. Tá, show. Eu dei uma paradinha porque eu vi aquele plim, né? Aquele plim, e aquele plim, quando o professor escuta aquele plim, ele já fica, é tipo o ratinho na caixa lá do Skinner, né? Parou a barra da água, ai meu pai, não tem mais nada, o que eu faço? Se tu quiseres, eu posso te avisar se for contigo ali alguma pergunta, eu te aviso quem. Pode ser? Te agradeço. Eu já deixei o chat aberto aqui, até porque a tecnologia, esse check-up tecnológico, ele é fogo. Hoje eu me arrisquei. Hoje eu cheguei 5 minutos antes, quando veio, faltou bateria aqui. Cadê o carregador do Note? E às vezes a gente dá uma... Por exemplo, eu tava falando, acho que uns 20 minutos, vocês não estavam me ouvindo aqui, eu tava no mudo, né? É brincadeira. Vamos nessa. Que ótimo, como a gente aprende juntos, né? E vai de boa, assim, falando, mas tudo bem, isso tem uma história daqui a pouco, mas vamos lá, vamos voltar aí. Beleza, Felipe, boa, maravilha. Faz aí o possível para acompanhar. Aí eu pergunto, não é? Porque eu estou aqui para isso, né? Para a gente poder trabalhar e falar aí sobre segurança psicológica, confiança, cultura de confiança nas organizações. Aí eu pergunto para vocês, rapidamente, né? Por que vocês estão aqui? Uma palavrinha ali no chat ou até mesmo abrindo o áudio. Por que vocês estão aqui? Vontade de aprender. Show. Aprendizado, Angélica, beleza? Fabrício larga o café e o molinho e aí escreve. Para aprender e porque eu vivi 2 situações de muita confiança e de extrema falta de confiança em cultura organizacional. Tá. Então, tu, por favor, deixa a bala na agulha, tá? Eu sou atiradora, tá, gente? Participo de competição de tirar o prato, então alguns jargões do tiro vocês vão acabar, o Breda sabe aí do histórico da pessoa. Tá? Então, deixa a bala na bala na agulha, agregar conhecimento. Beleza, todos nós estamos aqui, então, né, justamente para promover esse espaço de aprendizado. E quanto mais vocês trouxerem, a exemplo do que a Tiane acabou de dizer, né, exemplos, e trabalhar, assim, da experiência de vocês, conectar com a experiência de vocês, mais a gente aprende. Eu faço a apresentação, né, e vocês viram ali que não tem currículo nenhum, tá? Currículo nenhum. Porque a percepção que eu tenho, assim, dessa construção da confiança, e a construção, e essa conexão que a gente faz, ela passa muito pelo afeto. Ela passa 100% pelo afeto, tá? Se eu digo para vocês, como o Breda me apresentou formalmente, e ok, isso faz parte do nosso protocolo, e tá super coerente, mas se eu fico debulhando para vocês todo o meu currículo aqui, não tem conexão nenhuma. Eu não sinto conexão quando se apresentam assim para mim, né? E aí, rapidinho eu vou falar de uma passagem do mestrado,
que o pró-reitor, naquele momento, acho que ele pensou assim, quem foi que selecionou essa mulher para cá, pelo amor de Deus. Todo mundo se apresentou, eram 28 pessoas, né, na sala lá no Unicinos, lá no Santander, e então, assim, MBA, pós-graduação, sou vice-presidente disso, sou diretora daquilo, e eu fui a penúltima pessoa. E à medida que o círculo vinha vindo, é como se fosse um tsunami, né? Gente, eu ia gelando, eu moro na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, não é abstinência, tá? Eu moro no extremo sul, aqui em Belém Novo, eu tenho horta, cachorro, até o ano passado tinha galinha, né? Então, assim, sou uma guria rural. Né? Aí aquilo veio vindo assim, então vice-presidente, diretor, não sei o que, o cara era da GetNet, outro da Gerdau, outro não sei o que, da puta que pariu, lá. E quando chegou em mim, eu pensei, o que eu vou dizer? Aí eu respirei fundo e me apresentei, disse, meu nome é Andréia, sou casada, não tenho filho, crio galinhas. Adoro cozinhar. Quando eu fiz isso, o pró-reitor olhou para mim. E eu senti, assim, todas as flechadas dos índios na minha cara, naquele momento. E aí tá, né? A galera meio que... E aí saiu. Quando a gente foi pro intervalo, o Thiago, Hugo, da Charlie, tá? O Thiago, da Charlie, e o Anderson, da Cachaça Comunicação, os dois vieram pro meu lado, assim, se grudaram, assim, a gente quer te conhecer. E eu, o que eu fiz, né? Pelo amor de Deus! Pois é, fostes a única pessoa a se apresentar. Então, quando a gente fala de conexão, né, de confiança, a gente tem que falar de um ponto de afeto que nos conecta. Então, acho que é importante fazer esses movimentos, né, e olhar, então, para o que a gente faz. Então, nós estamos aqui para isso, para nos conhecermos, né, e construirmos aí essa relação de aprendizado. Vou colocar para vocês um videozinho curto de 2 minutinhos, tá? Desse cara que eu acho fantástico, assim, que é o Simon Sinek. Depois me digam se tá rolando o som certinho, tá, Rafa? Me avisa aqui, de repente até pode me avisar no WhatsApp. Vou passar agora aqui para vocês, se tá rolando legal. The problem with concepts of trust and cooperation is that they are feelings, they're not instructions. I can't simply say to you, trust me, and you will. I can't simply instruct two people to cooperate, and they will. It's not how it works. It's a feeling. So where does that feeling come from? If you go back 50,000 years to the Paleolithic era, the early days of Homo sapiens, what we find is that the world is filled with danger. All of these forces working very, very hard to kill us. Nothing personal. Whether it was the weather, lack of resources, maybe a saber-toothed tiger, all of these things working to reduce our lifespan. And so we evolved into social animals, where we live together and work together in what I call a circle of safety, inside the tribe, where we felt like we belonged. And when we felt safe amongst our own, the natural reaction was trust and cooperation. There are inherent benefits to this. It means I can fall asleep at night and trust that someone from within my tribe will watch for danger. If we don't trust each other, if I don't trust you, that means you won't watch for danger. Bad system of survival. The modern day is exactly the same thing. The world is filled with danger, things that are trying to frustrate our lives or reduce our success, reduce our opportunity for success. It could be the ups and downs in the economy, the uncertainty of the stock market. It could be a new technology that renders your business model obsolete overnight. Or it could be your competition that is sometimes trying to kill you, it's sometimes trying to put you out of business, but at the very minimum, is working hard to frustrate your growth and steal your business from you. We have no control over these forces. These are a constant and they're not going away. The only variable are the conditions inside the organization. And that's where leadership matters, because it's the leader that sets the tone. When a leader makes the choice to put the safety and lives of the people inside the organization first, to sacrifice their comforts and sacrifice the tangible results so that the people remain and feel safe and feel like they belong, remarkable things happen. You see, if the conditions are wrong, we're forced to expend our own time and energy to protect ourselves from each other. And that inherently weakens the organization. When we feel safe inside the organization, we will naturally combine our talents and our strengths and work tirelessly to face the dangers outside and seize the opportunities. Probably. Deixa eu voltar aqui. Bom, então assim, deixa eu só
interromper aqui para nós, né? Se a gente fica, né, olhar o processo aí, né, o caminho da confiança, se a gente perde, investe tempo, na verdade, né, em se proteger para a sobrevivência, a gente perde justamente o tempo de fazer outras coisas na organização que são extremamente importantes. Então, esse caminho da construção da confiança, vamos dar uma olhada, né, e aí a pergunta, né, que eu vou deixar ali para vocês, para a gente poder, então, pensar, é a seguinte. Vou voltar lá. O Simon tem, né, escreveu alguns livros e tal, e aí eu deixo no final algumas indicações para vocês, mas a reflexão, esse é um recorte do TED, tá, gente? Um recorte do TED aí, sobre o que efetivamente, né, a gente considera. Eu confio quando, né? Vamos usar esse pequeno recorte do vídeo dele como uma reflexão e vamos pensar em nós aqui. Eu confio quando? Se vocês quiserem escrever no chat, se quiserem abrir o microfone para fora. Eu confio quando? Eu me sinto segura. Eu seguro. Vamos pensar. Porque não é uma pergunta. Quando eu tenho um exemplo visível. Deixa eu colocar aqui. Então, quando eu tenho um exemplo visível, quando eu tenho reciprocidade. Quando eu tenho alguém do meu lado. Beleza, Felipe? Muito bom. Quando eu tenho sinceridade. Quando tem transparência. Quando tem respeito. Gente, observem o que vai aparecendo ali no chat, tá? Para que a gente possa começar a fazer conexões com essa construção da confiança. Tá? Porque, mas é óbvio. Não, vamos deixar a obviedade morta, enterrada. Se a gente considera que as coisas são óbvias, a gente nunca para refletir porque elas são óbvias, né? Então, se a gente considera que o óbvio não existe, a gente já abre um baita caminho para aprender, abre um baita caminho para refletir, para mudar, provavelmente, algumas convicções. Então, deixa eu dar uma passada ali no chat, só para retomar com vocês. Então, a gente tem a questão, né, de segurança, de reciprocidade, de sinceridade, de transparência, de respeito, né? Segurança apareceu ali mais de uma vez. Então, assim, me sinto segura quando? E aí, a confiança, né, me sinto confiante em alguém, ela não é algo que a gente possa treinar, né? Eu não posso fazer um treinamento para as pessoas, vamos treinar confiança. Ou eu vou dizer que vocês devem confiar em mim como uma líder e vocês cegamente confiam em mim. Isso não passa pelo viés cognitivo no sentido de, confie em mim. Lembra a promessa de campanha, tem aquela piada, né, do político que vai para o inferno, né? Mas eu não vou contar aqui porque eu sou péssima para contar piadas, vocês vão cair todinho se eu contar piada. Mas assim, eu não confio em mim para contar piada, então eu não conto. Promessa de campanha, né? Confie em mim que eu vou fazer, confie em mim, né? Até onde vai isso? Então não é algo que eu possa sair por aí colocando uma bandeira de que eu sou uma pessoa confiável. Porque eu sou uma pessoa confiável, mas na relação com outra, talvez a outra pessoa possa não considerar, não, André não é uma pessoa confiável. E aí faz o quê? Então eu quero largar essas provocações para a gente poder ficar fazendo um ponto aí de reflexão, tá? Então o Felipe traz aí, é uma questão da gente poder olhar. Então eu confio quando eu tenho esse conjunto de coisas, né, esse conjunto de sentimentos em relação a alguém, tá? Mas vamos lá, não é óbvio? Não deve ser óbvio, tá? Confiança para mim, né, assim, olhando, eu uso a representação de uma trama, tá? Confiança é uma trama, confiar, né? Fiar algo, né? É construção desses nós, né? Dessa trama. Então, nós tem esse nome, né? Nós, o nó da trama e o nós de nós aqui, tá? Então, quando eu olho para a construção de confiança, eu imagino um tear, tá? E essa construção desses fios que juntos, né, vão construir
essa base, esse suporte, justamente para essa relação, seja de duas pessoas ou de um grupo, enfim, essa relação ir adiante. Então, assim, vamos fazendo sempre a conexão, na medida do possível, né, entre a nossa caminhada pessoal e a nossa caminhada profissional, as nossas relações pessoais e as nossas relações profissionais também. Acreditar, né, confiar é acreditar, dar crédito. A gente não diz assim, ah, não, mas ele ainda tem crédito comigo, não diz? Ela ainda tem crédito comigo. A gente teve um problema. Oi? André, só para te avisar, o Breda levantou a mão, acho que ele quer falar. Ele, tá, vamos ver, então fala, Breda, vamos deixar o Breda falar. Só, queria avisar o Breda que ele tá no mudo também. Ah, tá. E hoje ele tá ótimo, ele tá testando todas as possibilidades. Eu tô deixando no mudo para vocês não se ouvirem, né? Que meu microfone ele é muito bom, daí ele fica pegando a voz de todo mundo, pega a buzina do carro também, né? Tá bom. Mas é o seguinte, gente, como é interessante a ligação que tu tá fazendo, Dé, e como tu falou, é óbvio. Claro que não é óbvio, a gente não é perfeito 100% do tempo e as interações não dependem só do líder, se bem que tem que partir do líder a iniciativa, né? E eu, principalmente, trago para minha carreira isso. Eu já fui um cara duro, já fui um manual geral da administração. Já fui um cara muito duro. Um cara sarcástico, brincalhão, hoje que eu sou, já fui um cara muito duro. Faz aquilo lá, por quê? Porque eu tô mandando. Já fui um cara assim. E eu não tenho vergonha de dizer, porque, na verdade, isso faz parte da minha construção. Faz parte da pessoa que eu sou, e eu já sei exatamente o que não tem que fazer. Mas, às vezes, a gente derrapa. Derrapa. Eu acho que é esse exercício de não perder energia se defendendo um do outro, tentar trazer esse tipo de ambiente em que as pessoas se sintam mais seguras, e eu venho exercitando isso há 4, 5 anos, mais ou menos, isso traz resultado para a organização. Foda-se, não é só a organização, são as pessoas que compõem a organização, a cultura o conjunto de comportamentos que geram a cultura da organização para gerar resultado. Se as pessoas estão dentro da organização, elas não confiam umas nas outras e elas estão inseguras, os resultados também vão ser uma caca. Então, só para fazer essa ligação, acho que muito que tem no vídeo do Sinek, no que tu fala, nesse crédito, tá? Ele tem crédito comigo ainda, qual é a avaliação, qual é o Serasa que tu consultou para ver o crédito, né? Então, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que, embora dependa de cada indivíduo, a gente tem que fomentar isso dentro da empresa, em casa, para que haja essa confiança, porque senão a gente vai ficar perdendo energia desconfiando um do outro. E é interessante porque o Felipe traz ali a questão ele falou da confiança. Deixa eu resgatar. A confiança é instrumento de avaliação de risco das seguradoras. Então, confiança e reputação andam juntas, né? Sempre andarão, né? Então, assim, eu tenho reputação como líder, assim, assado, a minha empresa tem, qual é a reputação que a minha empresa tem? Passa, sim, pelas essas interconexões da construção da confiança, sim, passam. E sim, tem impacto no resultado. Sim, o que acontece é que as organizações, de maneira geral, não têm indicadores objetivos, tá, para olhar por esse viés. Tá? E aí acabam, às vezes, infelizmente, num discurso do RH mais subjetivo, não resgatando essa objetividade, e aí não aparece. Fica só aquele, mas então parece que esse percebe que... Então, uma provocação, assim, é porque não a gente, né, se transformar justamente alguns indicadores mais subjetivos, alguns itens mais subjetivos desse menu, em indicadores para mostrar efetivamente para a organização o quanto ela pode estar ou está perdendo, não é, de desempenho, e que isso, a médio e longo prazo, não é bacana, tá? Não é bacana. Ninguém quer ter uma organização em que as pessoas saem porque ficam aí, né, se sentindo inseguras, ou enfim, ou não tem espaço para trabalhar. E aí se perdem bons profissionais, tá, em virtude, tá, de não ter um espaço seguro, um espaço legal de trabalho. Isso não é um papo, assim, um papo bicho grilo, né? Hoje mais do que nunca, porque daí se desespera, assim, vamos fazer um treinamento de engajamento. Gente, ninguém treina engajamento, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Aí vamos treinar as pessoas para ficar motivadas. Aí bota um cara lá, desculpa, Hugo, tocando violão. Ok, beleza, maravilha, vamos. Eu já assisti empresa fazendo isso. Eu fiquei pensando, mas o que eu tô fazendo aqui, gente?
cara falou da vida sexual dele, que tinha programado o filho, se ia ser homem ou mulher. Digo, nossa, preparada, certo, né? Super motivador. Aí fez lá mas sério, acontece cada coisa, né? Aí fez lá a motivação. Lembro dessa época aí que a gente, lembro dessa época em que a gente, inclusive nós, socava o pessoal dentro de uma sala, trazia uma pessoa de fora, falava meia hora, beleza, já era. Mas ainda tem. Ainda gasta muito dinheiro fazendo isso. Isso que eu ia falar, dinheiro e tempo, muita né? grana. As pessoas não querem estar ali. Para o pessoal da Rurulândia. Exatamente. E eu perco meu viés, assim, de pré-pastora, de qualquer coisa, porque, né, daqui a pouco ganha dinheiro. Mas se ganha, se tem essa... Infelizmente, ainda se faz muito isso, né? Porque é como os pacientes que às vezes chegam no consultório e dizem assim, eu quero um negócio, eu tô com um troço, doutor, e eu quero um negócio para tomar para acabar com isso aqui de uma vez. Eu também quero. Se tu achar, meu filho, pode me dar. Porque, né, todo mundo quer a pílula da felicidade, entendeu? E é mais ou menos isso, as organizações também querem. Eu quero engajar, eu quero reter, eu quero fazer miséria, eu quero ganhar dinheiro. Que bom, eu também quero. Mas esquece que tem tem um serzinho chamado ser humano, que é um bichinho completamente complexo, que simples não tem nada, né? E cá estamos nós, então, né? Nos provocando aí, nesta manhã de quinta-feira. Então, pensa lá que acreditar, né? Confiar, acreditar. Gente, confiança passa pela construção do vínculo, tá? Então, vamos pensar nos movimentos de líderes e equipe, tá? Então, a gente tem, assim, não é apenas a construção de uma equipe diversa, talentosa, porque daí eu vou me desempenhar, a gente vai se desempenhar e vai ser show de bola e vai dar tudo certo, pessoas talentosas que convivem bem, lá. Não acontece assim. Leiam os meus lábios. Não acontece assim. A construção de confiança é a construção do vínculo, é a qualidade das relações. Quando a gente fala de equipe, né, a gente fala de uma construção de um grupo que vai olhar para a entrega e vai olhar para a sua relação, para a relação interpessoal. Equipe olha para o resultado e olha para o socioemocional. Se não olhar para essas duas coisas, é qualquer coisa, mas não é uma equipe. É um grupo trabalhando junto, são pessoas no seu individual, nos seus talentos, que se juntam ali para fazer alguma coisa, mas não é uma equipe. Então, confiança tem a ver com vínculo. O Kurt Lewin, né, que é o pai da dinâmica dos grupos, que é o cara que, assim, estudou também sobre os 3 estilos lá de liderança, autocrático, democrático, laissez-faire, e aí, nessa relação desse estilo de liderança e tipos de grupo, né, ele traz um conceito super interessante, que é a interdependência. Aliás, Kurt Lewin foi, né, usado lá, a gente vai ver a questão da pesquisa lá da Google, porque ele tem o pé na psicossocial, né? Então é bem importante. Ele fala da interdependência. Então, assim, para ele, o desenvolvimento, o desempenho, né, de um grupo, para ser excelente, tá, ele não diz respeito a terem pessoas, olha que interessante, né? Terem pessoas diversas naquele grupo. Não é isso que garante que um grupo se desenvolva de uma maneira excelente. E sim, a qualidade justamente da relação, essa interdependência. Como que nós nos relacionamos, é o socioemocional. Não é apenas o que eu dependo do outro para entregar no meu trabalho. Não, vai além. É como nós trabalhamos. Cultura de feedback, se nós temos dentro da equipe, né, e como é que isso funciona. O espaço para o erro, não é? Se nós temos aí mais colaboração, vocês viram o Simon Sinek falando sobre, né, nós somos seres cooperativos e colaborativos. Quando a gente coloca o item competição, eu tenho alguns alunos de MBA que dizem assim, André, mas competição é saudável. Na realidade, não é. Tá? Vou largar uma para vocês aqui, competição não é um negócio saudável, porque gera estresse. Mas é estresse positivo e tal. Até por aí, nas organizações não é. Se eu tenho uma equipe e as pessoas são competitivas, elas ficam olhando para o individual. Se eu tenho que bater a minha meta, eu não fico olhando para o Hugo, para o Rafa ou para o Fabrício, eu fico olhando para mim, não é assim? E é natural, porque eu tenho que defender o meu traseiro, porque é ele que está na reta. Então, olha só, não fecha a conta. Não fecha a conta. Se eu tenho uma equipe, eu tenho que trabalhar ali no coletivo, mas eu tenho uma meta individual para atingir.
e eu sei que daqui a pouco o meu coleguinha pode, entre aspas, roubar ou fazer alguma coisa. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o coletivo, ser colaborativo, cooperativo, ou eu vou ser competitivo? O que eu faço? E aí a gente tem uma quebra justamente nesse vínculo de confiança, porque daí eu olho para onde? Para mim ou para o grupo? Tá? Então, vou largar algumas provocações para vocês aí. Quer falar, Hugo? Não? Então tá. Vamos tocar a ficha aqui. Buenas. Então, a interdependência é super importante, porque é da qualidade, né, dessas relações. Bom, para tudo isso, né, então relação de confiança, construção, vínculo, qualidade, a gente tem um vilão que detona, tá, a confiança nas organizações e a segurança psicológica, que se chama incivilidade corporativa, que são atos desde os mais simples, às vezes até os mais complexos, tá? Atos não civilizados nas relações entre as pessoas, nas organizações. Desde os mais tênues, como piadas ou brincadeiras, entre aspas, tá? Até situações ali que beiram a assédio. Mas não é assédio e também não é a supervisão abusiva. É uma relação que é uma relação tóxica no trabalho. Tá? E se alguém tiver algum exemplo para trazer, pode me atropelar aqui e contar a história. E aí, gente, o que acontece? Oi. Atropelei. Atropelou. Eu sou péssimo nisso. Como assim? Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, porque, na verdade, eu tenho melhorado bastante, né? Mas eu sou um gestor, hoje eu sou um gestor, que eu acho que comigo, na minha frente, tem um teleprompter com uma legenda. Então, às vezes, eu tô brincando, eu tô com a intenção de brincar, mas, na verdade, eu tô correndo o risco de ferir. Eu tô correndo o risco de invadir. E isso eu tenho aprendido. Então, antes eu criei um gatilho. Bom, a legenda não estaria, eu vou ter que ser um pouco mais claro. Fora os dias que eu já venho com espírito de porco mesmo, né? Aí eu aviso o pessoal, pessoal, tô com espírito de porco. O pessoal nem me dá bola. Mas eu sou muito ruim nisso, né? Eu sou um cara que eu achava que, o Hugo acha que tem uma legenda escrito o que ele tá querendo dizer. E eu tenho tomado mais cuidado com isso. Alguma que frescurada, isso é frescura. Não, cara. No momento que tu fala que é frescura, ou tu fala que é mimimi, tu tá desrespeitando uma possível dor que pode ter do outro lado, de uma pessoa que tá com problema, do filho que tá doente, do marido que tá doente, e ainda tu chega com essa voz de fumante de cigarro, não fumo, tá? Com essa voz grossa, parece um ogro, e tu acha que tá todo mundo te entendendo. Isso é feedback, isso é experiência, isso é introspecção minha, dessa reflexão que eu tenho. E eu conheço muitos líderes, muitos gerentes, muitos palestrantes, muitos professores que têm a mesma coisa. Tem alguns mais parecidos com esse comportamento, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a legenda, né? Quem está nos ouvindo, quem está recebendo a nossa abordagem, não tem a tecla antiga, não vou falar tecla SAP que eu vou me entregar, né? Mas não pode ir lá no menu lá e colocar legendas em português, tá? Então, esse negócio, e a gente tem que ser, eu sou vulnerável nesse sentido. Eu abro a minha guarda e digo que eu sou vulnerável. Eu melhorei um monte, 80%, 90%, mas eu continuo sarcástico. E eu mando a mensagem, vai entender. Entender porra nenhuma. Na realidade, a pessoa vai entender o que ela quiser entender, não o que tu quer dizer. Entre eu dizer algo e o outro entender, tem uma distância aí oceânica, muitas vezes, né? Eu também sofro um pouco desse mal. Fala, Fabrício. Deixa eu liberar aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aproveitando aí, eu tenho uma frase que eu digo, assim, aproveitando essa ideia da questão que o Hugo está falando, que é as questões de fofoca, às vezes posicionamento, às vezes a gente posiciona algo e realmente as outras pessoas entendem de uma maneira, porque depende de como elas estão acostumadas. Então eu digo assim, eu me preocupo muito com o que eu falo, né? Porque a interpretação é de cada um. Eu tenho que estar ciente comigo do que eu vou passar para eles. Se eu não, e se caso eu passo uma informação interna e eles não entendem alguma coisa, eu deixo para eles aberto, fale comigo, né? Mas principalmente a questão quando tem reuniões com mais pessoas, que tu vai trocando ideia, tu te posiciona às vezes, né? A gente que é mais recolhido,
Mas quando tu te posiciona, às vezes tem aquela dúvida, mas será que ele falou nesse tom? Às vezes tu interpreta e não é. É a mesma coisa que eu digo assim no WhatsApp, às vezes a gente conversa no WhatsApp, escrita, aí a pessoa não sabe como está sendo o dia da pessoa. Ela, depende de como tu falar, ela pode interpretar que, peraí, que é isso? Como é que tu não sabe? Então, essa questão que eu quero dizer, que às vezes a gente tá ok, tá bem, mas só que a pessoa, às vezes, não interpreta corretamente o que a gente fala, a gente corre um certo risco, às vezes, de ser interpretado diferente, né, ou até maldosamente, né, e que não era a nossa intenção. Então, eu procuro trabalhar bem, assim, a questão de deixar bem claro, justamente para não haver isso, para não haver essa dúvida ou esse questionamento, né? Então, isso aí é muito importante hoje, porque o mercado mudou muito, né? Eu já venho há 1 ano e meio aí, acho que a Angélica estava num outro evento junto comigo, com o Hugo também, né? As meninas da Pense, né? Acho que né, Angélica? Nesse mesmo webinar, cara. Nesse mesmo web aqui, isso aí. E aí, então, tipo assim, quanto mais, eu uso muita clareza, a transparência aqui, e faz 1 ano e meio que eu tô buscando essa questão de liderança, cultura, porque quando o Hugo falou assim, eu era mais brutão, não sei o quê, a gente não tem idade muito longa, muito distante um do outro, né? Conheço muito bem a Tecla SAP. Como é que tu sabe, cara? Eu sou de 89, tu é de porque quando? tu te vacinou antes de mim, 85. Aí fico filmando ainda de ladinho aqui, ó, no estacionamento. Eu te acompanho. Ó a minha equipe me vendo ali, eu dizendo 89. Tô ferrado. Aí, então, tipo assim, é muito importante essa mudança. Muito mudança, essa importância. É muito importante essa mudança. Aí outro ponto, né, cara? Isso aqui veio para facilitar. Isso aqui eu digo tudo que está aqui dentro, que todas as ferramentas que tem veio para facilitar, mas também abriu-se lacunas de deixas de comunicação, né? Então, eu sempre falo, troca de áudio não é conversa, troca de mensagem não é conversa. É assíncrono o negócio. Então, eu acho que se perde muito no assíncrono. Eu odeio EAD. Odeio. Aliás, dá um outro webinar, né? Essa questão da comunicação que vai além, né? Porque quando a gente fala de equipe ou de relação de líder em equipe, vai além da comunicação, é diálogo, né? É poder abrir a via de ir e vir, né? Então, assim, duas coisas... Não é fácil. É um exercício. Não é simples, não é nada simples. Né? E, Andréia, só pontuando assim uma colocação, por que eu entendo, né, que o ambiente ele faz todo o sentido, né? Ter um ambiente de confiança e ter um ambiente de segurança faz com que líderes ou a própria equipe mesmo possa ter essa permissão de daqui a pouco ter esses comportamentos, como o próprio Hugo falou. Então, por quê? Porque a gente entende que por mais claro, por mais trabalhado, por melhor que seja a tua comunicação, se o outro não está predisposto, não interessa o quanto estudado tu seja, o quanto evoluído tu seja, o outro nunca vai entender aquilo que tu está transmitindo. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer esse exercício de se melhorar, se autoconhecer, mas o ambiente, o relacionamento faz toda a diferença dentro do que o outro vai entender quando eu comunico, né? Então, eu acho que essa relação de segurança dentro do ambiente e confiança faz com que a gente possa entender o que o outro disse nas entrelinhas. Abrir esse espaço, né? Tem só para não perder o vínculo, rapidinho a conexão. Vou dizer um negócio para vocês agora que pode cair o webinar agora, né? As pessoas nunca entendem aquilo que a gente diz da maneira como a gente está dizendo, porque são duas questões. Primeiro, o que eu falo, se ele quiser acertar, em segundo lugar, é a forma como. Então, assim, quando alguém fala algo para mim, o tom de voz, a linguagem do corpo, a comunicação não verbal, ela vai me dizer algo que só eu sei, porque está dentro dos... Talvez nem eu saiba. Está dentro dos meus gatilhos, está dentro das minhas crenças, da minha percepção. Então, é extremamente complexo, que a Angélica traz aí, né, vai ao encontro disso, tá? Então, por mais que eu diga uma frase única, simples para todo mundo, o meu tom, ele é interpretado e pode ser interpretado de N maneiras por diferentes pessoas na sala, e nós não temos este controle. Disso a gente não tem.
o que a gente pode trabalhar é o viés justamente dessa abertura no relacionamento para deixar as pessoas à vontade, seguras de compreenderem. De compreenderem, assim, se algo bater para vocês que não ficar bem, não do que eu disse, mas da forma como foi dita, a gente pode conversar ali depois. Tá? Eu tive um problema sério com um aluno na universidade por conta de uma brincadeira que eu fiz, que foi um rolo horroroso. Tá? Semestre inteiro. Aprendizado. Foi um puta para mim e para ele, para a turma inteira depois, né? Isso durou um ano, gente. Tá? Então, lembrem sempre o que a gente acha que está sendo muito claro, mas sim, o meu discurso, ele pode estar, ele está claro, né? Eu revisei, repassei e tal, mas o que o outro está sentindo, que vocês estão nesse momento, desde que a gente se conheceu aqui, sentindo e refletindo sobre as coisas que eu estou dizendo e a Andréa, cada um tem um universo. E aí, daí começam, né, os problemas. E tem o outro lado, né, Deia? O professor, ele é um líder, né, também. Ele é uma liderança. Ele é uma referência. Independentemente da situação, não adianta... mas a outra pessoa também não interessa, tu é o líder, ela tem que partir de ti. Não adianta. A outra pessoa, claro, tem que buscar empatia, tem que buscar mas tu tem o canudo na corrida. Sim. Então tem que partir de ti. O da líder. Tem, né? Porque, né? Qual é a referência? Esse papel, o papel de referência no time, né? Fabrício, desculpa, eu te cortei aí. Eu não lembro mais o que eu ia falar, mas aproveitando aí, é que é muita informação, a gente quer ficar grudado, não quer perder também, né? Porque cada um tem sua vivência aqui, então é que nem a gente tem aqui uma profissional aqui na cidade, né? Que trabalha com ela na analista comportamental, né? Então ela tem um projeto que é só empresários. Então a gente já fez o curso dela, né? Que é um curso que ela tem de opção. E essa semana agora a gente se reúne, quem já fez o curso, a gente se reúne com ela pelo menos agora uma vez ao mês, que é justamente para ter essa troca de experiência. E geralmente são pessoas de ramos diferentes. Não, então isso ajuda muito no crescimento da gente. E então eu tô com um problema assim, tá, às vezes tu expõe um problema teu e tu recebe aquele brainstorming de ideias para poder solucionar ou melhorar, né, o detalhe. Então, e isso assim, com aquele alinhamento com as pessoas corretas, fica muito mais fácil as coisas. E depois eu chego aqui na empresa, fica mais fácil de eu poder moldar, né, mediante o nosso alinhamento aqui. E aí buscar a questão da nossa cultura aqui, né? E lembrem sempre, né? Construção de vínculo, a reafirmação aí, construção de cultura de confiança passa por uma abertura de cultura de feedback. A gente não consegue uma coisa sem a outra. Hoje, desculpa te cortar aí. Hoje, para mim contratar aqui, o meu sistema hoje, eu há pouco tempo, eu tinha um colaborador que eu falei para a supervisora, se eu tivesse implantado o sistema que a gente tem hoje de entrevista, ela não estava dentro, né? Aí, com os moldes que eu fui moldando aqui, o que aconteceu? Essa pessoa não se encaixou mais e, pediu para vazar. Então, tipo assim, eu dei graças a Deus que eu consegui dar essa virada na chave para poder buscar os conhecimentos que eu não tinha, né? E isso tem alinhado muito. Hoje, por exemplo, julho agora, a gente fala aqui na praia que tem o JJA. Não sei se vocês já ouviram falar. Não? Agora eu me senti importante. Aqui, ó, o JJA é o junho, julho e agosto. 3 piores meses que tem de venda, né? Vocês riem, mas é verdade, o pessoal fica apavorado. Lá vem o JJA esse ano. Já vem o JJA. E aí, o que aconteceu? Ontem, no final do mês, dia 31, a gente fechou como o 3º mês mais vendido do ano, né? Só perdeu para fevereiro e janeiro, sabe? Que é o mês de temporada. Falei dos balões, né? Olha aí, ó. Sim. Os balões aqui. É que nós fechamos semana passada, dia 26, 15 anos de loja. Ah, que legal. Então, desde 2006 aqui em Capão. Show de bola. A gente fez uma ação bem... Muito bom, Fabrício. Gente, deixa eu voltar lá. O microfone ficou mudo, viu, Fabrício? Tá falando, mas abre aí. Opa, não, tá. A Deia, ela faz isso em todos os webinars, que o cara que tá falando, ela corta
do microfone. Tá. Não, eu acho que pegaram dos 15 anos, que era dos balões, que eu falei? Sim. Isso. Então, tipo assim, foi muito gratificante fechar um mês de julho, que por mais que os produtos que a gente trabalha com atacado aqui, né, e de alguns produtos, por mais que a gente estejam mais caros esse ano, né, os números, claro, vão subir, mas não tanto quanto a gente esperava comparado ao ano passado. Show de bola. É. Vamos pensar, gente, vamos olhar assim, né, para a questão que foi colocada ali sobre incivilidade corporativa. Quantos de nós já tivemos eventos, né, episódios não muito civilizados nas organizações, os mais simples, assim, às vezes até os mais complexos, né, dos menos dolorosos aos mais dolorosos. E aí, o que acontece? Todo evento, né, que acontece dentro, a gente está falando de mundo corporativo, mas pode ser em qualquer lugar da vida, né, em que a gente tem uma geração de dor social, de dor emocional, tá? Essa dor social está justamente no mesmo lugar dentro da nossa cabecinha que está a dor física. Por isso que as pessoas, né, que nós seres humaninhos, nós adoecemos, né, psicossomatizamos aí, a dor está no mesmo lugar. Então, uma dor social, ela é gigantesca, né, tanto quanto uma dor física. E aí isso vai ao encontro do que o Hugo estava falando sobre a questão do mimimi, que daria, a gente até pode fazer um webinar sobre mimimi, hein, Hugo? Vamos fazer, né? Porque, assim, falar do mimimi e falar do óbvio é a mesma coisa. Não existe óbvio assim como não existe mimimi. Se eu considero que o que o outro traz não é a sua verdade e é algo que é uma bobagem, ou que, deixa assim, tapinha nas costas, vai passar, eu não considero a dor do outro. Numa relação que a gente está falando aí de construção de vínculo para estabelecimento de uma trama de confiança, tá? Não considerar a dor e considerar assim como mimimi é uma quebra importante dessa relação. Então, dor social, né, é algo assim que a gente tem que levar muito em conta e considerar. Se naquele momento eu, como líder, não tenho espaço para ouvir o outro porque eu estou atucanado, ou porque, enfim, estou debaixo de mau tempo, ou não é o momento, não significa que eu não possa dali agendar um horário, né, depois, mas eu não posso deixar passar. Porque é super importante essa consideração. Isso é mais um nó nessa trama do relacionamento, né, na construção aí de confiança. Lembrem sempre disso. O que acontece? Dor social e incivilidade corporativa, ela traz alguns resultados para a organização, negativos, mas traz. Perda de tempo do trabalho, da gente evitando quem nos agride, né? Diminuição do nosso desempenho e compromisso com a organização. A gente desconta nos clientes. Quantos de nós aqui já não passamos por situação de sermos mal atendidos ou atendidas, né? E que a gente via nitidamente que a pessoa não estava se referindo a nós, que era algo que estava ali, era um nó cego, era um problema com a organização e ela estava descontando a gente. Tá? Eu já passei por ele em situações e com certeza vocês já passaram também. A diminuição, daí também, né, intencional, eu diminuo o meu ritmo de trabalho, da qualidade dele, porque eu vou ficando, como disse o Simon ali, eu fico muito mais preocupado, né, e preocupada em me defender, em sobreviver, né, e aí essa energia vai para isso, né, e aí eu perco, obviamente, desempenho. E a perda do trabalho, preocupada com a situação em si. Quantos dias ali, momentos que eu fico pensando no que efetivamente aconteceu, o que fizeram comigo. E aí a gente quer que as pessoas saiam, né, dessa condição, às vezes, ou de um problema, ou de uma líder que tem uma relação um pouco mais nociva, tóxica, enfim, né, de pressão, e que a gente seja criativo. Né? Então, assim, vamos todos ser criativos, vamos para uma sala maravilhosa, né, cheia de post-its e puffs coloridos, com uma geladeira cheia de cerveja e Kit Kat, e aí a gente vai ser criativo. Criatividade, né, a base para a criatividade, né, ela tá aí, né, muito, muito, muito relacionada com a espontaneidade. Para que eu seja espontâneo, ou espontâneo, eu tenho que ter um ambiente no qual eu me sinta segura. Tá? E aí essa segurança tem a ver com esse vínculo, né, essa construção de confiança. Vocês então percebem essa trama, gente, acontecendo, né? Não dá para fazer com que as pessoas criem
e se desenvolvam, se desempenhem, sejam felizes e tenham bem-estar numa organização, se a gente não fomenta, se a gente não constrói um chão para isso. Portanto, confiança, sim, depende da segurança psicológica. Deixa eu resgatar um pouquinho do histórico, tá? Porque acho que é bem importante a gente olhar para esse caminho, né? Se fala tanto hoje em segurança psicológica e é bacana separar o joio do trigo. Na década de 30, a gente já vinha falando, né? Quando começaram os estudos sobre relações humanas, o primeiro estudo, que foi o estudo lá do Mayo, que não foi para isso, né? Foi para verificar se o desempenho das mulheres naquela fábrica de relés lá em Hawthorne, elas desempenhavam melhor ou menos, né, menos pior seu trabalho de acordo com a iluminação do ambiente. Mas a pesquisa acabou achando, na paralela, né, a importância das relações humanas no trabalho, para o desempenho das pessoas, né, porque tinha ali, os grupos ficavam juntos discutindo ali como é que tinha sido o resultado e tal, e esse movimento, então, trouxe aí a importância. A partir daí a gente começa com os estudos de motivação, tá, na década de 30, e de lá para cá a gente vem estudando isso e não parou. Então, falar de segurança psicológica, né, de relações humanas, não é algo que é novo, tá? Então, trouxe para vocês aí, né, vamos dar crédito para quem efetivamente os tem. O termo, né, a expressão segurança psicológica foi cunhada pela primeira vez em 65 por esses dois, né, pesquisadores do MIT. Em 99, a Amy Edmondson faz lá a sua tese de doutorado, né, focando nas equipes de hospitais, né, ali médicos, enfermeiros, enfim, e aí resgata, né, e relaciona o trabalho, então, assim, a quantidade de erros, né, diante de equipes com mais talentos individuais, né, e equipes com mais disposição, com mais espaço para efetivamente falar sobre o erro. Então, ela traz no livro, que é a Organização Sem Medo, ela traz essa construção aí do resultado do seu trabalho. Em 2014, a Google publica, então, os resultados do projeto Aristóteles, né, e aí traz, né, joga uma grande bomba reflexiva sobre essa questão da segurança psicológica. E aí, a Google faz a seguinte pergunta: o que faz uma equipe ser perfeita? E eu jogo essa pergunta para vocês aí, porque é importante que a gente, né, a tradução está desgraçada, mas ok, vamos pensar então em perfeição, vamos pensar em eficiência. O que para vocês, né, faz uma equipe ser uma equipe de excelência, de eficiência, de perfeição, né? Tirar perfeição, não curto essa palavra, mas de eficiência, né, e de alta performance. O que para você sugere, assim? Vamos ver. Só para a gente ter uma noção. A minha é a participação das pessoas, quando elas se sentem confiantes para participar. O resultado é uma consequência disso. A equipe tem confiança entre os pares, né, para a Angélica. Quando a equipe se sente responsável pelo projeto, pelo resultado. Eu acredito muito nisso. A gente leva muito tempo para entender isso, né? De que se tu entregar a responsabilidade, até para aqueles que têm menor performance, eles conseguem se superar e mostrar resultados diferentes. O Felipe fala que a inovação requer a aceitação de erros e imperfeições, né? Então, nós temos que trabalhar com a tolerância de líderes aí, justamente para isso, né? Porque é onde mais pega. Né? A gente fala muito, errar é humano, mas não erra, tá? Primeira semana, tranquilo, tá em treinamento, mas não erra, tá? Sim, né? Porque espaço se tem, né? Então, vamos lá. O grupo tem que se sentir pertencente à causa. É a questão de abraçar, né? Abraçar efetivamente essa causa, né? Abraçar esse compromisso. Então, essa foi a pergunta que a Google fez, tá? Porque eles queriam compreender, então, o que fazia efetivamente, né? Transformava uma equipe, né, numa equipe excelente, que tornava, né? Então, assim, só para passar rapidamente como é que foi o método ali, né? Então, foram equipes aí pesquisadas, né? Entrevistadas na organização, tanto quanti quanto qualitativamente, e é interessante pelo seguinte, numa primeira rodada, né?
olha só, o entendimento sobre eficiência para os líderes na Google estava ligado aos resultados. Então, uma equipe que entrega, né, que tem bons resultados, é uma equipe perfeita, é uma equipe eficiente. Já para a equipe, a percepção sobre eficiência estava ligada à cultura do time, que é o que vocês estão trazendo aí. Aquilo que a gente estava falando no início, percepções diferentes sobre o mesmo, né, sobre o mesmo item, sobre a mesma questão. Então, para líderes tinha a ver com resultado, para a equipe tinha a ver com cultura. E aí foram feitas avaliações, né, aplicação de inventários, do grupo focal, enfim, né, avaliação executiva da equipe, do líder, né, do líder sobre a equipe, dos membros sobre a própria equipe, desempenho de vendas em relação à meta trimestral. Então, foram feitas várias rodadas e avaliações diversificadas para poder compreender e responder aquela pergunta lá do início, tá? Foram 180 equipes que foram estudadas, né? 115 da engenharia e 65 da área comercial da Google, né? E aí, assim, uma combinação, né, e avaliação e análise de dados, tanto sociodemográficos como de personalidade, de funcionamento do time, né? Então, foi um trabalho muito, muito complexo. E aí, eles chegaram ao resultado, tá? Para responder essa pergunta, eles elencaram, então, né, apareceram ali como principais, apareceram outras, mas como principais apareceram, então, 5 dimensões, que deram, né, foram consideradas as dimensões para dizer, então, que uma equipe é uma equipe excelente diante de... Primeira delas, o impacto, né? O quanto eu considero, né? O quanto o meu trabalho efetivamente contribui para a organização, o quanto o meu trabalho impacta na organização, o quanto eu percebo que o meu trabalho, né? O que eu entrego impacta na organização. Em segundo, tá? O significado. Tá? E aqui não está por ordem de importância, tá, gente? Só para deixar claro ali. O quanto o meu trabalho tem propósito para mim. Tá? Então, assim, o quanto eu percebo que eu agrego, né, para a minha vida, né, e esse trabalho realmente significa algo. O quanto eu tenho de estrutura no meu trabalho, de clareza do meu líder ou da minha líder, para poder me desempenhar. Então, a compreensão, o que esperam de mim no trabalho, o que a minha liderança espera de mim, o que a organização espera, né, e o quanto eu tenho efetivamente de estrutura, seja física ou seja humana, que me permite, né, desempenhar. Porque, às vezes, assim, eu dou lá uma chave de fenda enferrujada e quero que o cara construa um R2-D2, sabe? Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo sabe o que é o R2-D2, né, gente? Quem não assistiu Star Wars, pelo amor de Deus, vá rapidamente assinar o Disney Plus e passa toda, por favor. A questão da confiabilidade, tá? Em equipes confiáveis, os membros concluem, então, né, com segurança o trabalho. Então, a gente começa ali, então, fala de confiança, tá? Então, a gente tem confiança no time, entre as pessoas, essa relação tá ok. E, não, por último, mas não menos importante, segurança psicológica. Aí que a coisa pega, né? Então, assim, a percepção das pessoas de que existe espaço para o erro, que o erro não vai ser punido a ponto, né, das pessoas sofrerem com isso de uma maneira exacerbada, né, que tem espaço para colocar ideias, tá, e esse espaço é um espaço de espontaneidade e de fluidez de criatividade, ou seja, essa possibilidade de se assumir, né, assumir as suas ideias diante deste grupo. Então, esses 5, né, itens foram os que mais apareceram aí nos resultados da pesquisa da Google e que respondem à pergunta. Então, o que faz de uma equipe excelente, né? Então, o impacto, o significado, a estrutura e a clareza, a confiabilidade e, principalmente, a segurança psicológica. E aí, só para a gente ter, assim, saber o que é segurança psicológica, né? Porque a segurança psicológica, infelizmente, como tudo no mundo, algumas pessoas tendem a banalizar, e daqui a pouco acaba acontecendo como aconteceu, infelizmente, com o coaching, né? De virar aí commodity e aí chuta uma moita e cada um fala uma coisa, mas vamos aqui separar bem o joio do trigo. Então, segurança psicológica descreve um clima no qual as pessoas se sentem seguras,
tá? Um ambiente que proporciona justamente essa segurança. Para quê? Para que eu possa correr riscos, eu possa perguntar, eu possa colocar as minhas ideias, eu possa contrapor, inclusive, uma ideia ou algo que a minha líder ou o meu líder estão trazendo, tá? E aí eu vou só dar uma paradinha para olhar para vocês, para a gente fazer só uma separação das coisas. Quando eu falo em segurança psicológica, eu falo do ambiente. Ah, mas André, eu sou uma pessoa super determinada, eu sou uma pessoa segura de mim e tal, então eu tenho segurança psicológica? Não, não tenho. Porque segurança psicológica não diz respeito ao indivíduo, diz respeito ao ambiente. Eu me considero uma pessoa que não tem lá muita papa na língua, mas eu cansei de ficar quieta em reuniões, de boca fechada, de me cagar de medo de abrir a boca, de levar uma tijolada. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, né? Então, o indivíduo, né, a pessoa e o ambiente. Então, quando a gente fala de construção de segurança, a gente está falando de construção de ambiente. Eu posso ter pessoas assim, nossa, né? Super, ultra, uber, blaster, mas que daqui a pouco não contribui, não fala. Não está ligado, então, às características do indivíduo, mas o que o ambiente propicia. Tá ligado ao ambiente. Um cara super seguro e eu estar num ambiente que não tem segurança psicológica, um ambiente hostil. Isso. Se alguém oferecer para vocês um curso de segurança psicológica para que vamos ser mais seguros, pelo amor de Deus, gente, é picaretagem, tá? Usando o português bem claro aqui, porque é o ambiente. Então, se eu vou trabalhar um time para que a relação, normalmente a gente trabalha com os líderes, né? Justamente para essa promoção desse ambiente, né? E depois, na paralela, aí, líder e equipe. Ok, é relacional e ambiente. Às vezes, a cultura da organização, o macro, né? Não é seguro. E aí tem uma equipe, já cansaram de ver isso, né? Tem uma equipe que funciona diferente, a gente se sente tri bem com esse líder. Mas a empresa, de maneira geral, a gente já viram isso, né? Diz respeito à cultura organizacional. Então, a compra de uma decisão de que não, nós temos que ter uma organização segura psicologicamente, top-down, ok, né? Dificilmente eu consigo ter uma equipe que tem segurança psicológica e vai ao longo do tempo, e aí é quase como um contraste, né? Então, a organização não tem, mas a equipe tem. Esses dias eu ouvi de um aluno o seguinte, a gente está se mudando de prédio, a empresa está mudando de prédio, e daí o pessoal agora, a direção resolveu fazer um acesso biométrico por setor. Então, quem é do financeiro só entra no financeiro, quem é do comercial só entra no comercial. Olha só. Tipo, aquela coisa de ficção científica que tu passa nos portais, sabe, dentro da navezinha. Então, tu só pode andar dentro do teu setor. Tu não tem permissão para ir lá no colega. Não, tu tem que ir. O acesso biométrico não te deixa passar de uma área para outra. Gente, século XXI. Eu escutei isso mês passado, né? Daí eu tenho meu time, trabalho com um ambiente seguro, mas essas pessoas estão dentro de uma organização cuja cultura não é segura. É bravo. Uma gigante que já esteve conosco aqui, ela faz isso. Ela tem setores lá, e cada um tem o seu cartão e cada um entra no seu setor. Mas a gente está falando de uma empresa de alimentação, Hugo, não de uma empresa de tecnologia. Nesse caso, entendeu? Eu vendo chocolate, daí eu tenho... Opa, aí pensa o seguinte, como é que o negócio, como é que funciona, qual é a paranoia, né, que está ali presente, a desconfiança que as pessoas vão, sei lá o quê, vão se juntar e vão fazer um motim, tá? Então, vamos olhar lá para a segurança psicológica sobre esse viés, tá, gente? Então, segurança psicológica tem a ver com o ambiente, tá bom? Individualmente são outras questões. Alguns componentes importantes, então... Senso de pertencimento, eu tenho que ter um clima organizacional de inclusão, é a famosa, né? Convida para festa, não, tem que tirar para dançar. Confiança e respeito, a base do relacionamento entre as pessoas, vocês trouxeram isso no início do nosso webinar, ali no chat, né? Vulnerabilidade, tá? Então, por favor, tá? Aí quem não conhece, baixe todos os e-books da Brené Brown sobre vulnerabilidade e liderança, aquela mulher fantástica, ela escreve maravilhosamente bem, e ela escreve pé no chão, né, para a gente poder usar, inclusive, na nossa prática de liderança. Então, o poder compartilhar o erro, o que o Hugo trouxe sobre a história dele, né, um pouquinho da história dele, é olhar para o que é vulnerável, né,
o que ele tem de característica, o que ele trabalha, então isso é colocar vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é ficar aí se abraçando, chorando com as pessoas, tá? Então, porque parece que vulnerabilidade é fraqueza, não é. Bem pelo contrário, para que a gente mostre a nossa vulnerabilidade, a gente tem que ter muita coragem. O medo vai estar acompanhando, ele faz parte, mas é um ato corajoso, não é um ato de fraqueza, é justamente o contrário, tá? E a questão de expressar e de promover conflitos positivos. Então, esse ambiente, né, não significa que não exista conflito, mas o conflito, inclusive, ele é estimulado do ponto de vista de troca de ideias opostas ali, justamente para que essa expressão e essa discussão, ela seja algo dinâmico e que seja algo que seja comum, tá? E que não seja, assim, extra do tipo, vamos discutir ideias, meu Deus, o que vai acontecer, tá? Discutir ideias, pontos de vista, e não pessoalizar a discussão. Se a gente, então, tem esse ambiente, dificilmente a cultura do silêncio se estabelece. E a cultura do silêncio é aquela, né, em que eu não pergunto, eu não dou ideia, e eu não desafio ninguém. Olhar para a cultura do silêncio é se perguntar assim, o que efetivamente ela está escondendo dentro da organização, ou dentro daquela equipe. O Felipe fez uma pergunta ali, tem algum indicador aí da cultura, da implementação dessa cultura no RS, na cultura de confiança? Eu acho que é a cultura de confiança, a gente falou de tanta coisa, Felipe, mas você está perguntando sobre a cultura de confiança, correto? Tá, deixa eu ver aqui. Indicadores da cultura que eu saiba, Felipe, não. Se tem alguns estudos ou, de repente, alguma prática que não está sendo divulgada, porque é algo que, tipo, vocês viram que para nós estourou agora, né? Mas não é algo novo, né? Mas justamente com a pandemia, o ano passado, e aí a pesquisa da Google é que reativou. E vocês vejam, a pesquisa da Google é de 2014, né, gente? Mas as coisas, elas têm um tempo, assim, para acontecer, né? Interessante, assim, de amadurecimento, e para nós está chegando agora, assim, com esse cunho, né? Fala, Tiane. Nos hospitais existe, né, principalmente nos hospitais acreditados por, né, certificações internacionais, é meio que obrigatório ter a pesquisa de cultura de segurança, qualidade de segurança, e daí traz muito esse cenário de confiança, silêncio, abertura para discussão, projetos de melhoria, mas isso realmente não é publicado, normalmente se trabalha internamente, mas nos hospitais acreditados é obrigatório. Olha que interessante, né? E aí o trabalho da Amy diz respeito, né, a relação ali do erro, equipes talentosas, equipes onde, né, essa relação de confiança se estabelecia mais ou menos, né? E aí os resultados têm a ver em relação a isso. Os resultados são muito interessantes, principalmente para a gestão trabalhar e melhorando a cada ano esse processo de cultura organizacional de segurança. É na hora de começar a escrever, né, artigos aí teórico-empíricos para estimular justamente, né, essa reflexão para outros segmentos, né, que é bem importante. Mas, enfim, então a gente tem que olhar, assim, o silêncio esconde muita coisa, né, gente? A gente acaba, às vezes, não olhando para o silêncio, olhando só para a fala, mas olhar para as equipes ali no momento em que a gente está numa reunião, ou, enfim, por que daqui a pouco o grupo silenciou, sabe? Que momento foi esse? Então, olhar... Silêncio nunca é neutro, né? O silêncio grita às vezes, né? Porque, assim, quando as pessoas não têm esse espaço para se pronunciar, quando elas não têm espaço para se expressar, a habilidade, né, da organização, ela de inovação e crescimento, ela é ameaçada, né, é tolhida. Então, sim, impacta diretamente, né? O pessoal fala, vamos inovar, mas inovar diz respeito também à construção humana, né? Se a gente não tem espaço, como eu falei antes, eu tenho que ficar me defendendo, eu não tenho como ter espaço para criar, né? Não dá, as coisas não cabem, duas coisas ao mesmo tempo, isso é física, né? Dois objetos não ocupam o mesmo espaço, né? Ao mesmo tempo, isso, para nós aqui, em termos de segurança e inovação, diz respeito. Deixei para vocês ali, né, algumas indicações e sugestões de literatura. Nós temos, tanto da Amy quanto do Clark, né,
dois inventários, são questionários, enfim, para avaliar a segurança psicológica nos times, né? Mas o interessante, assim, de repente, de implementação de cultura de segurança psicológica e tal, é poder olhar assim, bom, o líder pode fazer isso, interessante seria que, né, alguém de fora faça esse trabalho junto, né, líder e equipe, porque ele também está implicado nessa relação, tá? E aí, então, tem o do Simon aqui, que foi o vídeo que eu apresentei para vocês ali, o recortezinho do TED, tá? And that's it. Já até passamos ali, mas tudo bem, tá? Então... Só com outras indicações, André, eu também coloquei o link ali no chat do TED da Brené Brown. Ela fala sobre vulnerabilidade. Boa, fantástico. Eu tenho também alguns livros dela em PDF, depois se o pessoal quiser me chama, que eu tenho, eu ia pegar agora, mas está no Drive da La Salle, eu pego depois e compartilho também. Foi uma leitura bem enriquecedora, assim, principalmente para as disciplinas que eu ministro lá na Universidade de La Salle. Boa. Show. E... eu queria ouvir a Tiane, Hugo, sobre os dois cases, eu fiquei curiosa. Claro, manda ver. Oi. Sabe que eu trabalhei 22 anos dentro de uma instituição acreditada e com muito fortalecimento dessa questão de cultura de segurança e aceitação do erro, porque nas instituições hospitalares é muito difícil a gente assumir o erro, né? E como é interessante quando tu tem líderes que realmente acreditam nisso e que fortalecem esse ambiente de confiança, e quanto é falso quando isso não é verdadeiro, quanto transparece. Eu já fui para Hackathon, por exemplo, com situações de ideias já predestinadas, né, a ganhar o Hackathon, digamos assim, e quanto isso diminui a questão de segurança. E isso passa muito pelo líder, né? Não tem como a gente fugir disso, não adianta ter toda uma história, uma estratégia de cultura de segurança, enquanto que o cara principal é um cara falso, no sentido de nas reuniões internas dizer que isso tudo é abobrinha, que é para inglês ver, e vamos fomentar uma coisa falsa, né? Isso passa para as pessoas, não adianta, isso tem um tempo, né, de sobrevivência quando é falso. E é muito difícil, daí vai construindo a cultura do silêncio, né? Vai permeando e a instituição vai perdendo a credibilidade. Isso é muito ruim. Eu já vivi as duas histórias e isso influencia os líderes intermediários. É muito triste ver mas também é muito feliz quando é verdadeiro, né? Então... Sabe, Tiane, que estava falando, eu me lembrando, alguns alunos diziam assim, quando a gente começa as disciplinas, né, o de MBA, o pessoal diz assim, pois é, quais são as ferramentas que tu vai trazer aí, André, para nós, quais são as técnicas e tal. Eu falo nesse deboche porque, né, a coisa, eu digo, bom, tá bem, eu posso mandar para casa de vocês uma caixa de ferramentas gigante e vocês, né, vão usar. Mas aí eu não sei usar. Bom, então o que precisa, meu velho? Liderar parte do autoconhecimento, que é o que está trazendo, parte dessa conexão autêntica entre valores e o discurso, né? Sem isso, as pessoas não se conectam. E digo mais, das teorias contingenciais de liderança, tá? O grupo valida o líder ou a líder. Uhum. O líder ou uma líder não acontecem se o grupo não valida. Eu não posso ser líder de mim mesma, do vazio, só se eu for esquizofrênica. Daí, bom, então vou lá, entendeu? O grupo precisa validar. E não é à toa que, né, talvez vocês tenham experiências de, daqui a pouco, terem um gestor ou uma gestora na área, mas dentro do grupo tem alguém que ocupa o papel de liderança, pelo conhecimento, pela experiência, ou pelo afeto, ou seja lá pelo que for, pela competência emocional.
né? Então, sim, o grupo valida quem é líder ou quem não é. Portanto, a gente tem que olhar muito primeiro para nós, sempre autoconhecimento, sempre buscando aprender, coaching, a psicoterapia, enfim, a imersão aqui e ali, ok? E como que o grupo funciona, né? Funcionamento grupal, coletivo e olhar para mim. Aí eu posso pensar lá adiante em usar alguma técnica para alguma coisa, mas isso é só, né, ali, confete, porque o importante é esse desenvolvimento individual, né, e olhar para o coletivo. Deu. O Hugo vai e vem lá, tá bom, fiquei quieta. Ó, aí fecha o áudio quando ele tem um chuchuzinho, né? Não, é que eu tô polivalente, né? Hoje eu tô fazendo um teste, eu sempre fiquei no webinar, focado no webinar, hoje eu tô fazendo um teste, então eu me precavi tecnologicamente aqui, deixa eu... Vamos ver Eu me precavi, e aí eu tô monitorando algumas coisas aqui, né? Olha tô só. monitorando algumas coisas, então. Então, tá acontecendo, tem cliente novo chegando na MacroOffice, a gente fechou 3 escritórios aí, é um sinal, isso traduzindo, é um sinal muito bom, tá? De retomada, as pessoas estão vindo, então tem cliente chegando e me perguntando que roteador que eu compro, como é que vai ser, o pessoal limpa a sala, eu todo dia limpo a sala, vai ter café toda hora, e aí eu dou essa atenção e eu jamais deixo os meus canais mudos, os tempos mudaram, né, não tem aquela questão de, tá no silencioso, porque as oportunidades estão aí. Eu estava gerenciando a minha equipe também aqui, até ia convidar as gurias para subir aqui, mas elas estão com uma demanda, né, que eu ia apresentar para vocês. E uma importante e necessário que a gente falou hoje, né, e como a Tiane bem disse, nunca deu certo quando foi falso. Nunca deu certo e mais, o jargão básico e existente há milhares de anos, a mentira tem perna curta, né? Então jamais foi o falso deu certo, né? E eu já fui falso, já falei que é importante estarmos todos felizes, é importante trabalharmos, focarmos no trabalho para chegar aos resultados almejados pela organização da boca para fora. Eu sei muito bem de onde eu saí, pessoal. Então, hoje eu sou quem eu sou pelas dificuldades que eu já passei. E eu compartilho isso com vocês, porque é um momento de interação. Todo mundo me vê como o Breda da MacroOffice, o Breda da La Salle, o Breda da estratégia de negociação. Mas eu já fui o Breda merda, já. Numa crítica construtiva, né? Uma construção. E continuo sendo, né? Continuo sendo. E nós somos melhores líderes quando a gente percebe que a gente vai melhorar 1% a cada dia. 1% a cada dia, 365 dias no ano, faz a conta aí. Então a gente consegue ter esse tipo de crescimento, né? Ontem, por exemplo, eu estava desmontando uma coisa que eu nunca fiz. Tinha uma sujeira dentro de uma lente objetiva e eu, há alguns anos, já estou lidando com isso, né? Com câmeras fotográficas, né? Para filmar, para tirar foto da minha filha. Inclusive, a mudança, uma grande virada de chave foi o nascimento da minha filha Laura, 2017. Foi uma grande virada de chave para tudo isso que eu contei para vocês. E eu desmontei, tinha uma sujeira, essa lente aqui, ela tem dentro dela, tem umas 4 lentes, assim. E numa delas tinha uma sujeira, só que era lá na última lente. Eu abri toda a lente, nunca fiz isso na minha vida. E eu, cara, no momento eu olhei assim, agora, desmontar é fácil, para montar. Aí eu parei, respirei, tomei uma água, e no outro dia eu consegui montar. Só que daí eu fiz uma caca lá, arranhei o vidro, eu comprei, tá vindo pela OLX agora uma nova, porque eu fiz merda, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que a liderança vai ser esse exercício. A confiança vai ser esse exercício. Não adianta ter um monte de gente diferente, negros, mulheres, homens LGBTQIA+, não adianta ter todo mundo se o pessoal não interage na empresa, se é um cartãozinho diferente para entrar em cada sala. Se o comercial cuida de uma coisa, pior erro, o comercial cuida de uma coisa, o marketing cuida de outra. O comercial não fala com a recepcionista, o comercial não lida com a faxineira. Pior merda que pode acontecer. Né? E essas pessoas são as que estão na boca, na frente do cliente. São as pessoas que trazem informação para vocês. E eu me sinto muito
seguro estando com vocês aqui. E espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. É um prazer sempre receber, Déia. Muito obrigado. Me agradeço. Pelo tempo, pela tua disponibilidade. E contar um segredo para vocês. Né? O webinar, não é nem segredo, para o Fabrício não é. O primeiro webinar com a Déia deu errado. A gente entrou numa sala, nós três aqui, eu, o Rafael e a Déia, e o resto da galera recebeu outro link. Aí foi para uma sala do limbo, sem ninguém. Nós erramos. E a gente... Nesse bate-papo aí, a gente valida a cultura do erro. A gente errou para aprender. A gente sabe exatamente o que não dá para fazer para errar de novo. Então, a gente está aqui de novo na segunda edição. A segunda edição é porque a primeira não deu certo. Foi fantástico, gente. O insight que a gente teve, tipo assim, ó, quando terminou, né? Aí depois veio... Mas por que a galera não entrou? Como assim? E tu vê a importância do líder, né? O líder chamou para si a responsabilidade, embora o erro não tenha sido do Hugo, foi meu, né? Como parceiro, não, como foi contratado meu, pelo Hugo. Foi meu. Mas, tecnicamente, foi da minha empresa aqui, né? Não meu pessoalmente. Mas eu acho que é bem a questão mais de exaltar o papel do Hugo nesse momento de líder, que a gente vê uma demonstração do que ele vem falando, né? E eu, como um cara que aprendeu a admirar ele pelo caminho comercial, fui contratado por ele, minha empresa foi contratada por ele, para poder realizar marketing, entre eles o Webner também, eu acabei virando um admirador pessoal dele também, né? E tem uma relação excelente, justamente porque o Hugo, ele não fala simplesmente o que ele é o que ele é na prática, né? Então, isso que ele fez agora foi um testemunho, realmente, e eu não tenho o menor pudor em dizer que ele é um cara que realmente lidera quando ele tem que liderar, inclusive em situações como essas, né? Assumindo responsabilidades que, na verdade, se a gente fosse uma cultura tradicional, antiquada, né? Apontaria o erro. Ele poderia ter falado agora, o erro foi da 361, foi do Rafael, mas não, essa é a grandeza. Eu faço não, a tradicional é diferente. A tradicional, esse R aí, pulsante, não estaria na tela. Exatamente, mas eu acho que tu criticou tanto meu cabelo que até a câmera concordou, cara, e ela cortou, deu pau no meu vídeo aqui durante o webinar. Mas é isso, eu faço questão de destacar a grandeza desse cara aí, que eu admiro bastante, que é o Hugo. Legal, né? Obrigado, Rafa. Muito legal. Fique à vontade aí, pessoal, por favor. Bom, então, já que... Opa, pode ir, Angélica. Bom, posso ir, então? Claro. Uma contribuição, assim, sobre liderança, o quanto a liderança precisa estar atenta aos seus liderados, né? Eu fui durante 17 anos gerente comercial de uma empresa e o meu líder entendia que ele podia me segurar pelo dinheiro, porque o meu principal valor, infelizmente, é a segurança isso é demais. financeira. Isso é demais. Então, segurança financeira é um dos meus principais valores. Então, eu tenho dificuldade de ir à frente se eu não tiver a segurança financeira. E ele sabia muito bem disso, porém, ele não ficou atento a mim. Então, eu demorei um pouco mais do que as pessoas normais e eu fiz uma reconstrução durante 7 anos, até o momento de olhar para ele e dizer assim, não adianta continuar aumentando o salário, tchau. Então, o líder, ele precisa estar atento a tudo isso, porque se ele pode entender o principal valor, mas ele tem que ver que existem formas de fazer uma construção. Então, eu acho que quando essa cultura do silêncio, né, quando a Andrea falou a cultura do silêncio, ele nos impunha essa cultura do silêncio e ele não teve ouvidos para ouvir o que estava nas entrelinhas, o que acabou, assim, desmontando a equipe, né, e até os assistentes pedindo demissão na sequência. Então, desmontou toda aquela grande equipe, se desmontou a partir da minha solicitação para sair. E isso, assim, em 8 meses a equipe se desmontou. Então, era só uma contribuição. Não, baita contribuição. Olha que significativo, né, Angélica? Tu sai e aí, né, eles se sentem autorizados, né, e vão se desmembrando e a equipe vai se dissolvendo. Então, assim, valor e preço são coisas diferentes, né? Até porque com grana a gente se adapta. Eu me adapto com 10 mil, com 5 mil, com 2 mil. É uma questão da gente se adaptar, né? E também, agora tem outras coisas que são inegociáveis.
churrasco. Bom, aproveitando então o registro ali do Hugo, né? Que ele falou para vocês ali que eu já sabia, porque eu vou passar a minha visão, né? Que é, eu fiz um tendel, eu liguei para a secretária da Macro. Eu quero participar dessa palestra online. Ah, mas o Hugo tá em reunião. Não sei, manda um recado para ele. Manda um recado para ele que eu quero entrar. Eu me agendei para isso, porque eu não faço na loja, não faço na empresa, eu faço em casa, né? Todo curso até o que eu passo pro pessoal, se dá para pagar uma entrada para todos verem, eu pago 2 se forem 2 presenciais, para cada um ficar no seu ambiente, para ter aquela questão de assim, ó, tô eu aqui confortável, 100% vidrado, sabe? Então, essa questão, assim, né, é diferente de fazer uma coisa. Então, assim, eu fiquei louco por não estar participando. E aquele 9h15, 9h20, eu fechei o notebook, saí indignado, eu fui trabalhar, aí marquei a Macro Office no Instagram, aí falei com o Hugo no Instagram, catei ele, depois o Rafa foi... Não, eles deram um feedback para mim, né? Eu falei assim, a guria deve estar indignada comigo, mas não fui, sim, desrespeitoso com ela, mas eu fui incisivo, eu quero participar. Foi anunciado, eu quero. E a menina não sabia mais o que fazer. Não, então eu quero que o Hugo me ligue pessoalmente. Falei bem assim no final eu faço questão que ele me ligue. Eu quero falar com ele pessoalmente aqui no telefone. Aí depois já tinha chamado ele no Insta, ele me deu retorno. O Rafa me mandou e-mail depois, aí me passaram a situação do erro, né? E eu fiquei muito contente quando ele conseguiu um horário contigo, André, que tu se disponibilizou de novo, né? Então eu falei assim, não. Aí quando ele mandou aquele e-mail para mim assim, ó, pum, de novo, eu falei, essa eu sou obrigado a estar. Se eu não estiver, o que eu vou vir na minha agenda, não tem nada. Eu vou participar dessa porque eu tenho que ir. Não adianta fazer o tendel e não participar agora, né? Não, e a gente melhora com erro, né, cara? A gente subiu sim. a régua com esse erro. E, inclusive, para minha equipe, né? Eu não estava em reunião, eu estava no webinar. E como é que a minha equipe não sabia que eu estava no webinar? Sim. Ó, comunicação. Eu tenho que largar lá, galera, tô no webinar. E se der algum problema, o link é esse. Eu já estava com... Se desse problema hoje, eu estava com o olho no WhatsApp, eu já estava com o link engatilhado. Ah, tem gente não querendo entrar. Manda esse link. Uhum. Tem gente que não está conseguindo entrar. Manda esse link. Mas aquilo lá, um dos erros foi a falha de comunicação. E hoje era reunião, assim, né? Eu estava no webinar, da Macro. Uhum. E era 8h55 eu aqui embaixo. Eu vou chegar hoje, eu vou botar o note, eu vou fazer tudo aqui, tá? Deixa aí, 8h58, Paco. 9 horas e não me aceitaram, será que foi de novo? E que quando vê, deu a voz assim, né? Opa, deu, beleza. Não, e a tecnologia ela é envolvente, Fabrício, porque além do erro que a gente cometeu, tinha várias mudanças do Google, as políticas de privacidade do Google Meet, a Deia também tem uma opinião sobre o Google Meet igual a minha, mas enfim, a gente vai melhorando, e eu queria convidar vocês para uma degustação de qualquer um dos produtos da Macro Office, tá? Seja a Macro Live, transmissão, assim como eu estou fazendo para vocês aqui da minha sala, gravação, se vocês quiserem gravar algum conteúdo, 1 hora comigo aqui, dirigindo vocês, e utilização dos espaços, terraço num dia bonito, quando esquentar um pouquinho mais, hoje vai estar legal, hoje vai estar bacana, tá abrindo um pseudo solzinho aí, mas fiquem à vontade para me chamar, fiquem à vontade para me marcar, Tchelle, fica à vontade para se conectar ali também, não tem problema. Sim, estou devendo uma visita. Vocês já estão no nosso mailing aí, para todos os webinars, a gente vai estar conversando aí, vai estar jogando, essa é a maneira que a gente encontrou no meio da pandemia, de manter a comunicação com os clientes, prospectar novos clientes, fazer novos amigos, e Felipe, vou te deixar uma mensagem, fazer novos amigos, o vulgo networking é o caminho para a retomada do mercado, e é nessa batida que a gente vai, se especializando, mas fazendo novos amigos, fazendo networking, se conectando com todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente encerra hoje o Macro Webinar com a cultura de segurança nas empresas. Esse material ele vai estar gravado no nosso site, assim como todos os webinars. Então, lá no site da Macro Office, na guia blog. Blog? Blog. Vai ter lá a agência 361 discorre um texto fazendo um resumão e o link para o YouTube lá, onde a gente sobe todos os webinars que acontecem aqui. E assim a gente vai indo até chegar a 150 webinars, sempre atualizando e trazendo pessoas especiais como a Deia Bonato aí, minha amiga, colega de vida, é uma baita conexão que a La Salle e a SBDG me trouxe. E a Lídia Mância, né? Lídia Mância, que foi a primeira pessoa que falou teu nome. Né? A primeira vez que eu ouvi o nome da Andrea Bonato foi através da Lídia Mância.
Ainda bem que não foi nenhuma sessão policial do jornal, né? Porque Não foi. agradeço. As situações policiais eu fiquei sabendo depois que eu comecei a conversar com ela e a gente começou a ter interações a relação mais íntima de conversa. Aí eu fiquei sabendo dos assassinatos, da questão de ter uma 12, atirar em prato. Ela tem uma 12 e ela atira em prato, só para vocês saberem. Então. Ela tem uma 12. Nossa, né, gente? Foi a primeira... É uma delicadeza essa mulher, vocês não têm ideia. Eu sou. Tô voltando pro tiro essa semana. Amanhã tem treinamento. Não é qualquer tiro, é o carinho. Tiro, aqueles barbados. Eu vou começar também. Sério? Eu faço lá fora, lá na fazenda, eu atiro, mas vou fazer o curso esse ano. Eu tô com uma tropa de elite aqui nesse webinar. Tamo junto aqui, ó. Deixa eu botar meu celular aqui. O cara vai com uma Glock lá e essa aqui pega uma espingarda, 2 meninos. Eu atiro de Glock também. Eu também curto. Mas, enfim, eu atirava com uma Embel 45 PSC há uns anos atrás. Aí parei, né? Mas deixa quieto. Call of Duty, não tá gravando. Call of Duty é coisa do passado. Eu também não podia estar falando isso. Ô, Rafael, faz favor de cortar aí, né? Não, segurança das empresas. Pessoal, próximo webinar, então, artilharia nas empresas. Beleza? Avisa que estamos juntos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado pela alegria de todos vocês. Um beijo. Muito bom. E até o próximo webinar. Beijão. Valeu, gente. Tchau, tchau. Se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.